glória! Graça e paz, amada igreja. Mais um domingo aqui para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Eu quero glorificar a Deus da vida de cada um dos irmãos. Nós vamos dar continuidade ao livro de Salmos, não é isso? No final desse vídeo, vai ter um link, né, para você assistir a introdução que foi feita pelo Bispo Braz, né? Nosso bispo, ele deu uma introdução a esse livro. Nós estamos dando continuidade aqui. Vamos meditar na palavra do Senhor no Salmo de número 37. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para estar disponível ao Senhor, para que o Senhor venha fazer aquilo que lhe apraz, ó Deus. Venha falar conosco em nossos corações, ó Deus querido. Venha, Deus amado, nos abrir o nosso entendimento, ó Deus, para que possamos ter cada vez mais, Senhor, armas espirituais, ó Deus querido, para usarmos nessa grande batalha, Senhor, que é o caminho de ir à Nova Jerusalém, Senhor, a caminho, ó Deus querido, da nossa salvação, ó Pai. Nos usa pela Tua infinita misericórdia nesta manhã, ó Deus, que os meus irmãos venham a receber do Senhor a Tua mensagem, ó Pai, para a glória do Teu nome. É que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém, Senhor. Queridos, por que o livro de Salmo, Salmo de número 37? O primeiro livro de Salmo, ele não tem capítulo, e sim cânticos, né? Vamos dizer assim. Não está em ordem cronológica e nem por autor, entendeu? Mas que por isso que não existe assim uma sequência certa. Vocês vão ver aqui, uns vão trazer o Salmo. Eu, por exemplo, estou trazendo hoje o Salmo de número 37. E assim, é só uma informação. Não quero ser chato dizer que quem diz capítulo 37 está errado. É só uma informação, tá? Para que nós venhamos a saber. Nesse Salmo 37 nós vamos ver a prosperidade dos malfeitores e a diversidade dos justos, tá? Antes da vinda de Cristo, esse problema parecia insolúvel, pois o sinal mais evidente que havia do favor de Deus era a prosperidade pessoal e nacional, tá? As nações que tinham riquezas eram tidas como abençoadas por Deus, tá? Inclusive, até hoje nós vemos algumas igrejas que seguem essa linha, né, do ter significar a bênção ou não do Senhor, da pessoa ser abençoada ou não, o que para nós é no mínimo um engano, tá? Em Cristo aguardamos coisas melhores do que coisas materiais, né? Coisas pertencentes à eternidade. No livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 12, e em 1 Pedro 1, do 5 ao 9, né, nós vemos o melhor sinal do favor divino, que é a comunhão com Cristo no íntimo do coração. Do versículo 1 ao versículo 11, nós temos aqui exortações, né, que são esperar, confiar, fazer o bem, descansar, esperar no Senhor, tá? E nós vemos também deveres, uma expressão hebraica, aititá, traduzida por não te indignes, né, no versículo 1, não te irrites, no versículo 7, não te impacientes, no versículo 8. Precisamos passar mais tempo proporcionando o bem do que preocupando-nos com aquilo que os ímpios fazem. Quem realmente procura obedecer a Deus, até os seus mais íntimos sentimentos, vai receber o galardão de Deus, tá? Nesse Salmo 37, eu encontrei realmente um conforto, né? uma direção, um amparo. Tudo aquilo que aconteceu comigo a partir do momento em que eu coloquei no meu coração realmente não estar olhando para as coisas materiais, e sim para as coisas que vêm do alto, né? E isso na prática, meus amados, parece ser muito doloroso, mas a nossa visão está totalmente deturpada quando a gente sente
né, a falta de coisas materiais, quando a gente compara, faz comparações em cima de coisas materiais, ainda no Salmo 73, nós vemos um relato, né, do salmista Asaf. O salmista Asaf, levita, né, ele era levita, líder dos músicos no templo, e por pouco, quase ele vacila da fé, mas no final ele venceu. Então é aquilo que eu falei, a gente tem uma visão muito distorcida do que é a justiça de Deus na realidade. Nós temos visto muitas pessoas, né, ainda mais nessa época que a gente vive, né, de distanciamento social, por causa dessa pandemia. Então as pessoas sentem falta, né, de repente ser notadas, tá certo? As pessoas sentem a necessidade, né, de ter coisas materiais. Então, como que a gente vai conseguir chegar nesse nível, tá? Primeira coisa, nós temos que colocar, nós não podemos nos indignar, né, com o que está acontecendo com o ímpio. Uma coisa que eu venho falando o seguinte: você vê o pessoal menos favorecidos, né, até passando dificuldades financeiras. São pessoas felizes, né? Nós vemos vários exemplos aí. São pessoas felizes. Porque tem gente também que recebe uma bênção. Tem pessoas que recebem bênçãos, que são abençoadas, tá? Uma condição financeira vantajosa e se afastam da presença de Deus. Então o problema não é ter ou não ter, entendeu? O problema é o que isso está gerando dentro de nós. O mundo espiritual, ele é totalmente diferente daquilo que a gente imagina e que a gente está acostumado a ver no mundo material. Não tem como. Hoje nós temos que estar prontos, né, para abdicar de muita coisa. Que esse tipo de atitude, de se desprender, né, também das coisas materiais, vai resultar ou não uma vida abençoada e vai levar ou não à salvação. Não, é o contrário. Por nós sermos salvos, por nós termos a certeza de que Deus está entrando com providência na nossa vida, é que vai gerar em nós um resultado de não nos prendermos às coisas materiais. Então, esse é o sentido da obra de Deus, tá? Então, aqui, nesse versículo, do versículo 1 ao 11, ele mostra, né, todo um cuidado, Deus falando conosco, para que nós não venhamos a ficar olhando essas coisas. Não são coisas materiais que tem que dizer sobre a nossa disposição de servir ao Senhor. Eu estou trazendo aqui já algumas reflexões para que depois nós viemos a ter uma base, que quando nós viemos a ler, né, todo o capítulo, nós viemos a ter a nossa mente já preparada, tá? Para nós recebermos do Senhor através da leitura sequencial, tá? Então, essa é a primeira parte. A primeira parte nós chama atenção para que nós não viemos a nos prender, ou seja, nos prender não, a não basearmos, né, uma vida com Deus em cima de coisas materiais, que não tem nada a ver. As coisas materiais em si, separadamente, não significam nada. Agora, qual é o resultado? Isso é que significa. Será que a gente está ficando cada vez mais com fome de buscar ao Senhor, de nos quebrantarmos, de sermos pessoas, de estar levando a gente a ser pessoas mais generosas, pessoas melhores na presença de Deus? Ou será que isso está trazendo revolta, desânimo? Entende? É aí que nós temos que tirar o parâmetro de como nós estamos na presença de Deus. Nós falamos aqui a respeito, né, daquilo que Deus está nos exortando, tá?
Ele está nos exortando a esperar, a confiar, a fazer o bem, a descansar e esperar no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, nós temos que fazer isso. Se a gente não está conseguindo fazer isso, tem problema, tá? E precisamos continuar nessa situação até nós aprendermos. Porque na obra de Deus, Deus ele nos ensina através de práticas. Tá? Tá escrito na palavra, já está escrito, entendeu? Então o próximo passo é o quê? É a prática. É executarmos isso, exercitarmos isso, entendeu? Então o que acontece? Não é um castigo se uma situação adversa perdure. Nós temos que ter a visão de que é o seguinte: o Senhor ele nos ama, o Senhor ele quer o melhor para nós. Tá? E se nós colocarmos isso no nosso coração, nós não vamos colocar uma situação que aos nossos olhos está demorando muito, uma situação adversa está demorando muito, como se fosse um castigo. Não é. Quem realmente procura obedecer à vontade de Deus, quem está buscando mesmo ao Senhor, no íntimo do seu sentimento, tá? Ele vai estar confiante. E aí vai receber a vitória. Aqui eu tenho algumas referências aqui a respeito dessa primeira parte, tá, irmãos? Jó, capítulo 11, versículo 17. Salmos 22, 8. Salmos 55, 22. Provérbios 13, 25. Provérbios 16, 3. Provérbios 23, 17. Provérbios 24, 1. Eclesiastes 8, 12. Mateus 5, 5, Mateus 5, 25, Lucas 12, 22 e 1 Pedro 5, 7. Outra coisa também que é legal nós notarmos é o seguinte: no livro de Salmos, o livro de Salmos, ele tem uma ligação muito forte com Provérbios. Tá? Então vamos adiante. Tá? Vamos para a segunda parte. A segunda parte vai do versículo 12 ao versículo 20. Tá? Aqui nós encontramos aqui o desapontamento e a destruição aguardam os ímpios, pois o mal nunca triunfará. Irmãos, existem conceitos básicos que a gente não pode esquecer, irmão. E isso tem que ser traduzido em sentimentos. Tá? O mal nunca vai ganhar, irmão. Nunca. Não importa o que os nossos olhos estejam vendo, não vai. Não vai, irmão. É impossível o mal vencer. Tá? Então nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Porque aí, sabe o que acontece? Muitos dos medos caem por terra. Eu não digo medo um medo assim, de uma maneira soberba, uma maneira... Isso é imprudência, né? Imprudência, a falta de medo, né? Com prepotência, com soberba, tá? Ela passa a ser uma coisa irresponsável, entendeu? Mas nós viemos a perder o medo de acreditarmos, né? De colocarmos a nossa fé em prática. Deus ele fortalece a nossa fé. Ele materializa resultados através daquela nossa prática de fé. E assim ele vai alimentando a nossa fé. Entendeu? Tá? Pobreza e riqueza, irmãos, são termos relativos, pois o seu valor real é equilatado, ou seja, avaliado e qualificado pelo efeito que tem sobre o caráter humano. Aquilo que eu falei. O problema não é o que está acontecendo contigo e comigo agora. O problema é qual é o resultado que isso está gerando dentro de nós. Esse que é o grande problema. Tá? O servo de Deus tem uma herança eterna. E já aqui na terra, sabe que o Senhor não o abandonará. Será que a gente sabe mesmo? Não adianta falar. Tem que agir. Se a gente age com desconfiança, né?
se a gente age com desânimo, se a gente age com medo, isso significa que a gente não tem essa certeza de que o Senhor não nos abandonará. Agora, os ímpios, porém, serão deixados à perdição. Tá? Algumas expressões que nós vemos aqui, a expressão chamada yadá, que é saber, conhecer, mas também interessar-se, tomar conhecimento em sentido favorável, compartilhar. Outra expressão também é a expressão mal, né? Em hebraico Hayan. E não significa não somente o mal moral, mas também a desgraça, a dificuldade, o aperto, a aflição, né? Ou a adversidade. Então nós temos aqui também essas expressões para que a gente possa ter uma interpretação melhor daquilo que o Senhor tem deixado escrito para nós. E agora também deixo aqui nessa segunda parte algumas referências também. Depois vocês vão pausando o vídeo, tá? Para poder ter aqueles que se interessarem realmente em se aprofundar no estudo, porque aqui o tempo não nos permite fazer além disso. Então nós, assim, irmãos, estudem mesmo, irmãos. Estudem, porque sem o estudo da palavra de Deus, a gente não consegue praticar o que a gente está falando aqui nessa manhã, tá? Então, referências sobre essa segunda parte aqui: Salmo 102, 3, Provérbios 15, 16, Provérbios 16, 8, Eclesiastes 8, 12 e Gálatas 6, 61. Ok? Tá. Agora nós vamos para a terceira parte. Terceira parte que vai do versículo 21 ao versículo 31. O galardão e a felicidade aguardam os justos. Essa é a herança. Em hebraico, yarasha. Yarasha, né, na realidade, quer dizer receber aquilo que pertencia a um parente que morrera, como também pode ser uma partilha, algum bem prometido ou um dom gratuito. A herança eterna nos céus é o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo. No caminho para essa herança, Deus ordena os passos dos justos. Podem tropeçar de vez em quando no caminho, mas Deus está sempre presente para os socorrer. Nessa parte nós vemos aqui o pagamento, né, de cada atitude, irmãos, de cada atitude. Não adianta. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito, né? É a lei da semeadura. Aqui nessa terceira parte, eu tenho aqui umas referências, tá? Salmo 48, Provérbios 2, 21, Provérbios 3, 23, Provérbios 20, 24, Provérbios 21, 26, Isaías 1, 16, Isaías 14, do 20 ao 22, Isaías 51, 7, Mateus 6, 33, Lucas 12, 31, Romanos 6, 23, 1 Pedro 3, 11 e 3 João 1, 11. Amados, eu acho muito importante referências. Sabe por quê? Porque é a Bíblia, pela Bíblia, entendeu? Sem essas ligações, tá? A Bíblia, ela cai em descrédito. O que fortalece a Bíblia como a palavra de Deus são essas referências, tá? Então vamos lá para a quarta e última parte, que é do versículo 32 ao 40. Aqui, irmãos, revela-se o contraste entre o destino final dos justos e dos ímpios. Na parte anterior, nós vimos o pagamento aqui na terra, tá bom?
Agora, qual é o final de cada um? Isso que é importante. Nós vemos que a Bíblia diz que o melhor é o final das coisas do que o seu princípio. Nós temos que ter resultados, tá? Isso acontece porque Deus está contra os ímpios e a favor dos justos. É a nossa esperança. A nossa esperança é de sermos salvos, de encontrarmos com o nosso Senhor. Afinal de contas, não são os homens que determinam a sorte de cada indivíduo aqui na terra, mas sim Deus, que tudo tem ao seu favor. Nós vemos aí tantos e tantos testemunhos, irmãos, de que pessoas maquinam o mal contra a outra e daqui a pouco, aí quando a gente vê no final, dá tudo errado. E ainda que Deus permita. Será que a gente tem, irmãos, uma visão espiritual de sabermos, né, que tudo que acontece conosco pode ser e está sendo usado pelo Senhor para benefício de outras pessoas? A gente fala muito de eu, irmão. Eu estou sofrendo. Eu não mereço isso. Eu não mereço aquilo. Por que está acontecendo isso comigo? Sabe? Irmão, nós entregamos a nossa vida para Deus. Tudo que acontece na nossa vida é problema do Senhor. A única coisa que nós temos, mais uma vez eu repito, toda vez que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. A nossa única preocupação é nós sermos sinceros na presença de Deus. Buscar a presença do Senhor, buscar nos santificar, nos separar, entendeu? Ligação individual com Deus. Nós vamos ver que Deus, ele opera do jeito que Ele quiser. E uma coisa que eu aprendi, sabe o que é, irmão? Aquilo que Deus me dá, sabe? Eu procuro compartilhar. E não me interessa mais, sabe? Se o camarada vai, de repente, um pendinte. Se o camarada vai usar isso para drogas ou se embriagar. Irmão, vamos colocar eu então. Se eu for ligar para esse tipo de coisa, sabe? Eu creio que o meu coração daqui a um tempo vai endurecer de uma tal maneira que eu não vou acreditar mais em ninguém. Sabe? E se ele está me enganando, o problema tem que ser dele, não meu. Sabe? O que está no meu coração é ajudar as pessoas. Se ela pega aquilo que eu ofereça, através de palavra, através de dinheiro, através de seja lá o que for, né? Que eu oferecer para essa pessoa e essa pessoa não usar, né? Para se achegar a Deus, o problema é dela, irmão, não é meu. O meu problema é estar com o meu coração aberto para fazer o bem, sabe? Para fazer o bem, para transmitir às pessoas que estão necessitadas que existe sim uma saída. Se ela vai aproveitar ou não, fica a cargo dela, irmão, não minha. Então, possuíres a terra, a gente vê aqui, essa expressão referia-se em primeiro lugar à terra prometida a Abraão. Promessa que parecia tão maravilhosa aos israelitas quanto no cativeiro do Egito, ou vagueando no deserto. Assim como receberam Canaã de maneira milagrosa, assim também podiam confiar em outro milagre. A vida eterna, né, nos céus, a herança celestial a qual essa expressão passou a aludir, passou a significar, né? A terra de Canaã para nós agora é a glória de Deus, é ir para o céu com o nosso Senhor, sabe? Então, uma coisa muito importante é nós, mais uma vez, trazermos à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. Nós não podemos esquecer do bem que o Senhor já nos fez, dos livramentos, sabe? Dos milagres que vão acontecendo na nossa vida. Então, nessa última parte aqui, nós temos aqui, eu trouxe também umas referências, tá? Jó 5:3, Jó 20:5, Salmo 9:9, Provérbios 12:7, Provérbios 29:16 e Hebreus 4:1. Depois que a gente recebeu, né, essa
essa instrução, nós vamos agora, lendo, nós vamos lembrar, Deus, o Espírito Santo vai nos lembrar, isso vai fazer mais sentido para nós. Salmo de número 37. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos. Tá vendo, irmãos? A nossa vida não é baseada em coisas materiais e nem na vida dos outros. Pois como o capim logo secarão e como relva verde logo murcharão. Esse é o fim deles. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. A nossa confiança é que nos dá. A confiança em Deus é que nos dá a segurança. No 4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se nós não formos gratos com aquilo que a gente tem agora, tá? Nós não vamos receber mais. Nós temos que ser gratos. Não estou dizendo aqui que nós temos que ser conformados. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Tem que confiar em Deus, irmão. Né? Aquilo que a gente não pode controlar, a gente tem que deixar nas mãos do Senhor. Versículo 6. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Irmão, não se preocupe. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva o mal. Irmão, foge desse negócio de ficar nervosinho. Eu já me arrebentei muito com isso, irmão. Tá? Não fique irritado. Principalmente, não fale e não haja se estiver irado. Fica quieto, ora ao Senhor, entendeu? Se recolha, para depois sim tomar alguma atitude ou falar alguma coisa, tá? Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Olha a terra aí, né? Aquela expressão receberá a terra, né? Que nós vimos ali no estudo. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. É aquilo que também nós vimos ali a respeito do resultado, né, de uma vida ímpia. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os ímpios tramam contra os justos, rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. Os ímpios desembanham a espada e preparam o arco para abaterem o necessitado e o pobre, mas para matarem os que andam na retidão. Mas as suas espadas lhe atravessará o coração e os seus arcos serão quebrados. Melhor é o pouco dos justos do que a riqueza de muitos ímpios. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados. Em dias de fome desfrutarão fartura. Pode significar fartura material, tá, irmãos? Mas também como fartura espiritual, emocional principalmente, tá? Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão como a beleza dos campos, desvanecerão como fumaça. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que o amaldiçoam, mas aqueles que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor confirma os passos de um homem quando a conduta destes o agrada. Olha que coisa interessante. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor
o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Versículo 26 agora. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus, nunca pisará em falso. O ímpio fica à espreita do justo, querendo matá-lo, mas o Senhor não deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem quando julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios foram eliminados, você o verá. Viu um homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Queridos, a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, tá? Esse estudo sobre o livro de Salmos é uma coisa muito importante para nós. Que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos. Que Deus, através do seu Espírito Santo, venha falar mais ao coração de cada um dos irmãos. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus querido, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. E tem trabalhado na nossa vida. Muito obrigado, Deus. Continua fazendo conforme a tua vontade, ó Pai. Continua, Deus querido, glorificando o teu nome na nossa vida, Senhor. Glorifica-te a ti mesmo, Senhor. Abençoe, Deus querido, a nossa liderança. Seja com cada um, Senhor, dos departamentos. Abençoe, Deus amado, os nossos missionários, Senhor. Seja com cada um dos teus filhos, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.